Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estiverem aqui assistindo ao GP às 10. Eu sou o Fernando Silva, falo diretamente de Sumaré. E nesse meu GP às 10, nesse meu vídeo que abre essa semana, aliás, desejando a todos vocês uma grande semana, uma semana de muita saúde, principalmente, queria fazer um recorte do que foi a sessão de testes de pré-temporada na Fórmula 1 que aconteceu nesse último fim de semana, a sessão de pré-temporada mais curta dos últimos tempos, certamente, e fazer um recorte sobre a performance da Red Bull e traçar um pequeno comparativo com a Mercedes. Mas, além disso, a Red Bull assustou a Mercedes. Lewis Hamilton, ele definiu o desempenho da Red Bull, o carro da Red Bull, como um animal diferente. Então, mostra o respeito que os taurinos eles conseguiram nesse fim de semana, lá em Sakir, lá no Bahrein. Eu queria, como falei, fazer esse recorte, porque a análise como um todo da sessão de testes, né, dos 3 dias de testes, você vê no briefing que foi ao ar nesse último domingo, logo depois do encerramento do 3º dia de sessão lá em Sakir, e com certeza o nosso grande Flávio Gomes também vai analisar como um todo essa sessão que aconteceu no Oriente Médio. Eu quero fazer esse pequeno parêntese para falar sobre como a Red Bull foi, de fato, a grande força, a grande vencedora, digamos assim, dessa sessão de pré-temporada. E eu não falo isso por conta da liderança do Max Verstappen, por conta de o holandês ter conseguido alcançar o melhor tempo no combinado dos 3 dias de atividade. A questão não é essa, mas é algo muito além que envolve, né? A gente, quando analisa a sessão de pré-temporada, a gente tem que sempre lembrar que os tempos de volta eles são muito relativos, a gente tem que entender qual o composto, quais as condições de pista, o que cada piloto enfrentou no seu turno de trabalho. Por exemplo, o Pérez foi o mais rápido da manhã do último dia, desse último domingo, com pneus C4 também, mas era uma outra condição de pista, diferente da que o Max enfrentou à noite, a pista mais fresca, mais amena e, claro, obviamente, muito mais rápida, e o Max conseguiu também tirar um ótimo proveito desse RB16B, uma versão evoluída do carro do ano passado, que mostra realmente o potencial da Red Bull e mostra como é justa essa postura do Hamilton em relação à rival taurina. O Max Verstappen, ao longo dos 3 dias de teste, ele completou 203 voltas, o Sérgio Pérez um pouquinho menos, e teve pequenos problemas no sábado, então ele teve uma quilometragem um pouco menor, foram 166 voltas, a Red Bull fez um total de 369 voltas no circuito de Sakir ao longo desses 3 dias. Fazendo um comparativo com a Mercedes foi a que teve a pior quilometragem de toda a pré-temporada, foram apenas 304 voltas, o que é algo incomum para a Mercedes, que sempre sobra, e eu falo não apenas em termos de performance, em termos de volta lançada, mas como um todo, a equipe que mais impressiona pela questão da confiabilidade dos seus carros, e nesse último fim de semana não foi assim. A gente vai falar um pouquinho da Mercedes mais adiante, mas eu quero colocar a Red Bull como a grande adversária da Mercedes, novamente, nesta temporada 2021 da Fórmula 1. Muito mais do que foi no ano passado. Primeiro, tem um carro, como falei, mostra ser muito confiável, tem um motor Honda, essa última versão, que mostra ser muito capaz, muito sólido, não enfrenta grandes problemas, né? Isso aconteceu ao longo desses 3 últimos dias, a gente viu que não houve nenhum grande problema na unidade motriz fabricada pela Honda, e também, principalmente, a Red Bull agora tem uma dupla de pilotos, né? Tem uma dupla muito forte de pilotos. Max Verstappen, que dispensa apresentações, e agora com a chegada do Sérgio Pérez, que já mostrou, na minha visão, já mostrou que está completamente adaptado à pilotagem do novo carro. Cada carro é um estilo diferente, então, obviamente que o piloto tem que fazer algumas mudanças no seu estilo de pilotagem, mas o Pérez, e não estou falando isso pelo
tempo que ele fez especificamente na manhã desse último domingo, mas pela sua consistência em ritmo de corrida, tudo, não houve uma grande perda de tempo em várias voltas, né, em sequência. Então isso mostra que o Pérez ele já conseguiu se adaptar bem ao carro, embora ele diga que vai precisar levar pelo menos aí umas 5 corridas para se sentir completamente à vontade ao volante do RB16B. Mas, enfim, a Red Bull tem uma dupla forte, com 2 pilotos capazes de lutar por vitórias, até pelo título, por que não, contra a Mercedes, que tem o Hamilton como o grande piloto, Valtteri Bottas como o número 2. Tendência é que na Red Bull também seja assim, o Verstappen como o número 1, como o escolhido para lutar pelos títulos, a prioridade para buscar as vitórias, mas o Pérez como um excelente piloto também para dar toda a retaguarda, somar os pontos que a Red Bull precisa para lutar pelo título do Mundial de Construtores e, quem sabe, beliscar algumas vitórias e talvez em algo além, de repente, até lutar pelo Max por vitórias, algo que a gente vai ver ao longo da temporada, como é que isso vai se desenrolar. No caso da Mercedes, chama atenção porque, como falei, houve alguns problemas ao longo desse último fim de semana. O Valtteri Bottas enfrentou problema com o câmbio no primeiro dia de pré-temporada, ele praticamente perdeu uma manhã, e isso se reflete na baixa quilometragem que ele conseguiu. O próprio Hamilton também teve problemas, e também a quilometragem dele ficou longe da ideal. E lembrando, né, que a pré-temporada agora, nesse ano, foram apenas 3 dias, a pré-temporada, como eu falei, mais curta dos últimos tempos, e isso compromete demais os trabalhos das equipes, né? Então, cada minuto é importante, cada volta é importante. Então, quando acontece uma perda dessa dimensão, é muito difícil recuperar. Mesmo levando em conta que a Mercedes tem uma base vitoriosa, tem uma base campeã, mas houve muitas mudanças no carro em relação a 2020, sobretudo nessa questão do assoalho, essa adaptação as breves mudanças do regulamento para 2021, e a gente percebeu ao longo de todos esses dias como houve bastante desequilíbrio do carro, não só pela rodada do Hamilton no sábado, mas em várias situações. O W12 e Performance, ele mostrou muito desequilíbrio, e aí, claro, isso se reflete na performance da dupla de pilotos como um todo. O Hamilton completou 154 voltas nos 3 dias de atividade, teve 1 dia e meio, na verdade, né? Ele teve 1 dia e meio de pista, e o Bottas, na prática, teve 1 dia de pista, ele completou 150 voltas. A Mercedes, como falei, um total de apenas 304 giros, a pior quilometragem da pré-temporada. Claro, como falei, é um carro diferente, é um carro que obviamente não se mostrou muito bem nascido, mas é a Mercedes, e a Mercedes ela não pode ser descartada, é a equipe heptacampeã do mundo, tem uma capacidade de reação incrível, e a gente já viu isso em uma pré-temporada em 2019, a Mercedes ela não conseguiu alcançar a melhor performance como um todo, e o pacote que ela tinha na pré-temporada lá em Barcelona foi completamente revisado para entregar um carro muito competitivo a partir do fim de semana do GP da Austrália, lá em 2019, o GP da Austrália vencido pelo Bottas, e daí em diante foi o domínio todo exercido pela Mercedes. É claro que é uma situação diferente, existe um espaço de tempo muito menor, existem limitações em termos de desenvolvimento para essa temporada, mas a Mercedes tem total capacidade de reação e ninguém é heptacampeão mundial por acaso. Mas, como falei, existe toda essa situação por trás, mas dessa vez, diferente desses últimos anos, a Red Bull finalmente mostra ser uma concorrente real na luta pelo título. Se vai conquistar, se vai lutar de forma parelha mesmo com a Mercedes, é algo que a gente vai ver no desenrolar do campeonato, mas a Red Bull finalmente tem todos os ingredientes para finalmente, enfim, desde o começo da era híbrida dos motores, lá em 2014, ser uma concorrente de verdade contra a Mercedes na luta pelo título. Uma coisa só que eu queria colocar é como que vai ser, e aí é a grande curiosidade, né? Como que a Red Bull vai gerenciar essa questão dos seus pilotos, né? O Max Verstappen com o número 1,
O Pérez, será que ele aceitaria tranquilo esse papel de número 2, sendo que é um piloto capaz de vencer, um piloto capaz até de lutar por títulos, tendo um grande equipamento em mãos? A gente já viu no ano passado a competência dele com um carro de médio porte como o da Racing Point, hoje Aston Martin. E até vou fazer um parênteses aqui, Aston Martin para mim é a grande decepção desse teste de pré-temporada, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas eu acredito que o Pérez com o Verstappen é uma dupla muito forte, mas fica essa situação de como que seria e como que vai ser essa relação entre os dois, essa disputa interna nos boxes da Red Bull. Mas, enfim, parece que finalmente vamos ter um campeonato, uma grande disputa pelo título. A Mercedes, obviamente, larga como favorita, mas a Red Bull muito mais perto, muito mais próxima do que nós vimos nesses últimos anos. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês esperam dessa temporada. Finalmente a Red Bull vai conseguir atacar a Mercedes e tentar voltar ao topo da Fórmula 1, algo que não acontece desde 2013? Quero saber a opinião de vocês. Aproveita aqui, clique aqui, seja membro, venha fazer parte do nosso clube exclusivo de membros do Grande Prêmio, muitas vantagens, muitos benefícios que só quem faz parte do clube de membros da GPTV tem acesso. Então venha com a gente, que é sucesso, vocês não vão se arrepender. Valeu demais, boa semana a todos. Primeiro GP às 10, com 41 anos, então é sempre muito bom completar um novo ciclo de vida e estar aqui com vocês, desempenhando o nosso trabalho e fazendo aquilo que eu mais amo, que é trabalhar aqui e fazer parte desse time maravilhoso do Grande Prêmio. É isso aí, cuidem-se bem, boa semana a todos, tamo junto, saudações.